Galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para a gente ver como montar uma carteira de investimentos concentrada e simples, tá? Para o pessoal que já quer investir por conta própria, que não quer investir via fundos de investimento, pagar as taxas, né, para os gestores, evitar os maus resultados de muitos gestores, né, e ter a possibilidade de ter ganhos expressivos, né, podendo investir em empresas microcaps, por exemplo, e ter, né, multiplicação de capital, né, que é onde está a oportunidade de ganhar dinheiro na pessoa física. Eu trouxe aqui um exemplo de como montar uma carteira concentrada e simples, tá? É bem parecido com o modelo da nossa carteira aqui, tá? Que a gente recomenda para os clientes. Inclusive, quem quiser ter acesso à assinatura da nossa carteira mensal, né? Onde a gente manda a carteira mensal para o cliente, do que a gente está fazendo com a nossa gestão, é só mandar um e-mail aqui, vou deixar na descrição, tá? É só mandar um e-mail que a gente mostra como funciona a nossa consultoria aqui. Então eu vou mostrar aqui um exemplo, tá? Para que tu possa começar a investir por conta própria e saber como dividir teu capital aí numa carteira para pessoa física, beleza? Então a gente vai começar com um modelo aqui de carteira concentrada, tá? Que é o modelo que mais dá certo, tá? Onde a gente vai reduzir o risco concentrando em empresas que a gente conhece, tá? É o que fala o Warren Buffett e o Charlie Munger, né? Eles são, eu tenho até um vídeo, eu vou deixar aqui também na descrição o vídeo que eu fiz mostrando como eles são a favor da concentração de carteira, né? E é como se ganha no mercado de ações no longo prazo, né? Bater no mercado, tu tem que concentrar em algo que tu tá muito convicto, né? Algo que tá muito descontado e tá convicto. Se tu diversificar muito a tua carteira, tu vai provavelmente investir em coisa que tu não conhece, coisa que vai ser ruim, e tu não vai conseguir acompanhar e sair das posições nas horas certas, tá? Então por isso que a gente recomenda no máximo aqui ter 10 posições, tá? Uma carteira de 8 a 10 ações, porque assim, tendo 8 a 10 posições, tu consegue trimestralmente ler todos os resultados de todas as empresas, né? Tu consegue ler todas as DRS, obviamente demanda um tempo de estudo, obviamente, mas tu sim vai conseguir acompanhar essa carteira e poder estar adicionando empresas e retirando empresas aí, né? E sempre mantendo essa exposição de máximo 10 ações aí, tá? Beleza? Como a gente vai diversificar essa carteira, tá? A gente vai diversificar por setores na economia. Então a gente vai ter algumas ações do setor bancário, outras do setor de energia. A gente vai ter uma posição em dólar, por exemplo. Então, dessa forma a gente consegue dar uma reduzida um pouco no risco da economia, né? Diversificando em setores aí, tá? E tendo alguma posição pelo menos em dólar, tá? E aí a gente vai concentrar nossas posições, as principais posições da carteira, né, que vão ter um percentual maior. A gente vai estar avaliando aí a gestão da empresa, né? Quanto mais convicto a gente for na qualidade dos gestores, tanto pelo que a gente viu que eles fizeram no passado em termos de execução de estratégias, tanto no que a gente já conhece da empresa, né? Isso vai contar e também vai contar o desconto usando métricas de valuation, tá? Então a gente vai fazer estudos de valuation, vai fazer valuation de múltiplos, vai analisar DCF, vai analisar balanço para ver quais são as empresas que têm os maiores descontos e a gente vai poder concentrar as nossas apostas aí para poder ter mais rentabilidade, tá? Porque aí a tendência, a gente acredita que no longo prazo, né, o preço tende a acompanhar o lucro e o resultado da empresa, então se tu comprar a empresa descontada, ela tende a andar mais, né, no longo prazo. E a gente coloca uma regra aqui de exposição máxima a 25% em uma empresa, tá? Então, se passar, a gente pode ter uma posição representando 25% da carteira, no máximo aí. Passando disso aí, a gente acha que já é um risco que não precisa correr, né? É um risco já que é considerável. 25% é quando está muito convicto em uma empresa, tu pode botar, né, uma exposição alta assim, mas mais do que isso já não é recomendável, né? Porque tu não precisa tomar esse risco aí. Tem gestor que chega a ter 40%, né? Um gestor bom, né? Por exemplo, da Guepardo já passou disso, mas hoje eles têm um limite de 25%. O Warren Buffett chega a ter 40% às vezes numa ação, né? Como tem em Apple, mas são casos muito específicos e a gente recomenda ter a exposição máxima aí a 25%, que já é uma baixa exposição, beleza? Então aqui eu trouxe o exemplo, né, de como seria essa carteira hipotética aí, concentrada e simples, tá? Para começar aí os investimentos na pessoa física, tá? Então são 10 posições no máximo aqui, tá? Obviamente, tu pode ter uma carteira até um pouco mais reduzida, com 6 a 8 empresas no começo aí, para tu ir acompanhando e entrando aos poucos nas empresas, né? Mas vamos considerar aqui no limite máximo de exposição, né, de 10 empresas, como que seria a distribuição, tá? A gente teria 3 grupos de empresas aqui, tá? O primeiro grupo é o grupo que vai ter uma exposição de 15% da carteira em cada ação, tá? Então seriam 3 ações, 3 empresas aí com exposição de 15%. São empresas mais descontadas via métricas de valuation, tá? Ou empresas com uma excelente gestão, tá? Então são as melhores oportunidades. Ou tu gosta muito da gestão e tu casa com essa empresa por longuíssimo prazo,
Poderia dar um exemplo do nosso caso aqui, que é a empresa Equatorial. Estou até abrindo aqui qual é uma das principais posições nossas. É uma empresa que a gente confia muito na gestão da empresa, eles têm entregado muito resultado nos últimos anos, né? Eles compram empresas estatais de energia e aplicam a metodologia de gestão privada ali deles e melhoram esses negócios e vão gerando mais resultado. Aí eles pegam mais dívida e entram em novos negócios, eles vão fazendo isso. Então, é uma compra na gestão, a gente acredita que eles vão replicar o que eles já fizeram no passado no futuro, logo a gente nem vai olhar tanto para valuation, só se estiver muito caro a gente vai sair, mas a gente acredita que o negócio vai estar sempre crescendo a uma boa taxa de retorno no longo prazo. Tá? E outros casos vão ser casos de valuation muito descontado, como por exemplo a gente já teve, em algum tempo atrás, o caso do Banco do Brasil, quando estava na casa de R$30, né, a gente viu um upside ali de até quase 100% no banco só olhando valuation, só olhando a valuation por múltiplos, né, PVPA, PL, por exemplo. A gente acreditava que o risco político tinha contaminado muito a empresa, né, por isso os preços estavam muito descontados. Logo, tinha ali uma oportunidade muito grande de operar valor, tá? Então, ali daria para botar um 15, 20% nesse caso, quando tem muito espaço de operar valor olhando valuation, tá? Então, é nesses casos que as empresas vão entrar no grupo 1 aí, tá? Grupo 2, né, seriam empresas com a exposição boa ainda, de 10%, tá? Seriam mais 3 empresas. São empresas descontadas, né? Obviamente, são empresas que vai ter um valuation ali atrativo, né? Um PL atrativo, ou um EBITDA atrativo, né? Olhando múltiplos no geral. Ou tu pode ver, né, que a empresa tende a manter algumas taxas de crescimento e o mercado não está olhando esse crescimento. Tá? Mas são empresas que podem ter um pouco mais de risco, por exemplo, de mercado ou uma Petrobras, por exemplo, né? Que ela vai ter risco político interferindo e risco, né, de commodity, por exemplo. É uma empresa que tem exposição ao preço da commodity, por exemplo, né? Então, essas empresas que têm um pouco mais de risco externo, né? Ela já, assim, daria um pouco mais de medo de concentrar muito nessas empresas. Logo, a gente colocaria até 10% no máximo aí, que se algum problema muito grande acontecer em alguma dessas empresas, não vai contaminar muito o patrimônio, tá? Tu vai continuar no jogo, essa que é a ideia. Tu não pode perder dinheiro, né? A primeira regra do Warren Buffett é essa, não pode perder dinheiro, essa é a primeira regra, então tu tem que, né, quando vê mais risco em uma empresa, nem que seja um risco externo, não está dentro da empresa, está no mercado, e o que ela tem, tá envolvida com esse risco de mercado, ou de preço de commodity, por exemplo, ou político, então tu não pode concentrar muito para continuar no jogo. Se der algum problema ali, tu tem outras empresas mantendo teu capital. E também a gente recomenda uma posição em dólar aqui dentro dessas 3 de 10%. Pode ser uma exposição à bolsa americana no geral, por exemplo, pode ser uma grande tech americana, por exemplo, uma Google, né? É bom ter uma posição em dólar para dar uma balanceada no teu portfólio, principalmente se o teu passivo todo é em real, né, teus gastos são em reais. Não precisa se preocupar muito em ter carteira em 50% em dólar, por exemplo, eu não acho. Eu acho que isso é para quem tem passivo em dólar, aí sim precisa ter um patrimônio mais dolarizado. Mas quem mora no Brasil tem custo em real, não precisa. Acho que com 10 a 15% em dólar tá ok, tá? E a bolsa americana é sempre um bom investimento no longo prazo, né? Então poderia ser uma exposição de 10% em bolsa americana aí. E o grupo 3 seriam exposições menores, pequenas, tá? De 5% cada empresa. Daria aí umas 4 empresas a 5%. Né, do patrimônio, seriam microcaps, ou no máximo small caps, né, empresas de baixo valor de mercado, aí no máximo até 1 bilhão de valor de mercado, 1 bilhão de reais de valor de mercado, né, que são as small caps as microcaps. Né. Small caps pode ir até um pouco mais que isso, né, vai ser um pouco mais de 1 bilhão pode ser, mas as microcaps vão estar abaixo de 1 bilhão de valor de mercado. Eu gosto muito dessas empresas e é onde eu acho que tem as maiores oportunidades para a pessoa física ganhar dinheiro, tá, e multiplicar capital. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um exemplo, por exemplo, de um investimento que nós fizemos em Rio Sulense, uma microcap. Tinha, na época, aí, perto de 100 milhões de reais de valor de mercado, muito pouco. E a empresa multiplicou, no meu investimento eu fiz multiplicação de 10 vezes, tá? Nessa empresa aí. Tá? Na soma do resultado total aí, né? Do investimento até o momento de redução de posição. Então, eu acho que daria para aí fazer as apostas, né, em empresas que a gente conheça, que tem oportunidades, mas são microcaps. Óbvio que as microcaps elas vão ter uma volatilidade, um risco maior, elas vão ter menos liquidez, vão ter um risco maior, né, de ter um bom período aí, às vezes, de perda de capital, mas por isso a gente vai ajustar isso na exposição, né, elas vão ter uma exposição menor de 5%.
mas é aqui que vai dar o teu resultado da carteira no longo prazo. Tu vai acertar uma microcap que vai multiplicar por 5, 10 vezes, isso que vai fazer o teu alvo, tá? Aí da carteira. E deixaria 5% aqui para caixa, tá? Obviamente, tu tem que ter mais caixa por fora, né? Mas só na carteira de ações aqui é um caixa que pode entrar em ações a qualquer momento, tá? Enquanto tu deixa a tua renda fixa lá, que não vai entrar em ações, lá separada em Selic, no outro lado, tá? E aqui um 5% que pode poder entrar em ações, que tu tá disposto a botar em ações a qualquer momento. Se aparecer alguma oportunidade, alguma ação dessas aqui cair 10, 15, 20% numa semana, tu bota mais, tá? Beleza? E aí, como monitorar essa carteira aí, né? Qual é o segredo disso aí, né? É acompanhar trimestralmente os resultados. Então, todo trimestre as empresas divulgam lá na área de relações com investidores os resultados delas. Então, tu vai lá e vai entrar e vai acessar a DRE, a demonstração dos resultados do exercício, vai ler a DRE, vai ler a divulgação de resultados da empresa, o pronunciamento da empresa, vai ver o que mudou nos resultados, qual foram a taxa de crescimento de receita, lucro, o que aconteceu no endividamento, etc. Tá? E as notas explicativas onde eles falam tudo o que aconteceu na empresa. Tudo que tem de problema, pepino rolando, tá tudo lá dentro. Tá? Então tu vai começar a acompanhar e ler e tá por dentro do que está acontecendo nessas empresas. E tu vai ganhar ou mais confiança em continuar investindo nessas empresas, ou tu vai ver, opa, talvez essa empresa já não é mais boa, eu posso sair. Tá? Segundo ponto, a gente pode estar estudando empresas potenciais em paralelo para entrar na carteira eventualmente, né? Então, além de estar acompanhando essas aqui, trimestralmente, quando passou o período de divulgação de resultados, né, tu vai ter um tempo a mais, vai ter alguns meses aí, para estudar outras empresas. Tu pode estar estudando outras empresas em paralelo sem investir. E aí, a partir do momento que tu gostou de algum case, né, alguma empresa que faz sentido, tu pode adicionar na carteira, tá? Mas é bom ter esse tempo para tu estar olhando coisas novas, que pode pintar uma oportunidade muito boa, né, tá acompanhando outros gestores, outras pessoas de investimento, para quando vir um case muito bom, tu tá preparado para entrar. E terceiro ponto seria também, faz parte desse acompanhamento, né, acompanhar a carteira de bons fundos de ações na CVM. A maioria dos fundos são ruins, né, a gente sabe disso, que eles não batem os benchmarks, mas tem alguns fundos que são muito bons, algumas gestoras. A gente inclusive faz algumas análises aqui no canal. Fundos da Guepard Investimentos e da Real Investor são muito bons, por exemplo. Então vale a pena estar olhando o que eles têm investimento em carteira lá na CVM, tá? Tem uma defasagem de 3 meses, mas a gente consegue ver quais foram as compras deles nos últimos, antes de 3 meses, né? Para trás, a gente consegue ver o que eles estavam comprando aí pro fundo. Então, isso pode servir como um filtro para que tu já economize o tempo de estar investigando empresas. Tu já vê, pô, esse gestor é bom, ele investiu nessa empresa, eu vou analisar ela então, porque pode ser que seja um bom caso de investimento. Obviamente tu vai ver o preço que ele entrou, que o gestor entrou, para ver se o preço não subiu muito e não saiu fora, já o upside já não foi já executado, né? Mas pode servir como um filtro te ajudar a achar bons casos de investimento, beleza? É isso aí então, pessoal, uma maneira simples aqui de montar uma carteira sem muita complicação, não precisa diversificar muito a carteira, não precisa fazer muita metodologia de complicação, de análise de empresa, etc. Fazer o simples, poucas empresas onde tu vai acompanhando, empresas boas e baratas, e o simples vai dar um resultado bom para ti como investidor. Peço só então, pessoal, para quem está curtindo os vídeos aí, se inscrever no canal, não se esquecer e dar um like no vídeo aí, e também comentar o que vocês estão investindo aí, beleza? Vou deixar também um e-mail aqui para as mentorias e para a nossa assinatura da carteira, tá? Só mandar um e-mail que a gente manda para vocês ali como que funciona, beleza? Abraço!